Bom, gente, primeiro, muito obrigado pelo espaço, Bira, Ivando, muito obrigado pelo convite, e aos demais treinadores, muito obrigado pela presença também. Não sei se vocês têm alguma pergunta específica ou eu posso só ir falando e contando, como é que vocês preferem que a coisa aconteça? Eu creio que como a gente faz a dinâmica de todo encontro, né, de toda quinta-feira, o convidado se apresenta, né, fala um pouco sobre ele, fala sobre o trabalho dele, depois a gente abre para perguntas. Tá bom assim para você? Tá, tranquilo. Bom, eu sou de Salvador, né? Eu trabalho como treinador há 14 anos. Me formei na Unisba e comecei trabalhando com base, né? Eu sou um super abnegado de basquete, estou envolvido com basquete desde sempre. Basquete mudou minha vida em vários aspectos. Consegui, inclusive, fazer minha universidade através do basquete também. Eu jogava, não era tão bom, mas consegui meu espaço. E depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar com basquete, com tudo que eu podia em Salvador, né? Mas a verdade é que é muito difícil tocar o basquete lá no Nordeste de uma forma geral, em Salvador também, não foge a regra. Eu cheguei a abrir meu próprio projeto social, eu cheguei a trabalhar na Universidade Federal da Bahia também, como assumi a equipe de lá, trabalhei em clube, cheguei a assumir uma seleção. E quando eu olhei para mim, eu estava trabalhando cerca de 50, 60 horas por semana e não conseguia nem pagar minhas contas, né? E aí eu cheguei num ponto que eu não via mais, assim, eu estava trabalhando na melhor escola, no melhor clube, no melhor projeto universitário, estava assumindo uma seleção estadual e aquilo não era suficiente. Eu não tinha qualidade de vida. O Brasil entrou naquele momento também numa crise política, econômica, social que vem acontecendo nos últimos anos. E eu não vi perspectiva. Eu cheguei num ponto que ou eu mudava de profissão ou eu tinha que buscar uma outra coisa, né? Então eu procurei primeiro dentro do meu país algumas oportunidades, mas eu senti um ambiente um tanto fechado, né? Para novos treinadores. Eu já conheci esse Brasil todo, gente. Já viajei esse Brasil todo jogando em competições. Eu sei que a gente tem um basquete assim maravilhoso. O Brasil tem muito atleta bom, tem muito treinador bom. Eu acho que às vezes o caminho de progressão para atletas, para treinadores, é um pouco fechado, né? Muitas vezes a gente nem sabe dos grandes talentos que a gente tem por aí. Então eu decidi sair do Brasil e aí eu primeiro tinha que escolher aonde, né? Para que lado eu ia. Eu pesquisei muito, eu sempre fui encantado com o basquete australiano, né? Sempre foi um país que está nas cabeças assim no cenário mundial. E eu decidi pesquisar qual era o caminho que eu fazia para conseguir chegar lá. Aí eu procurei um advogado de imigração. Ele me disse assim: Ó, Marcelo, a Austrália é um país que você consegue entrar, não tem muita barreira para quem quiser ir, assim, tem alguns caminhos já tradicionais. E se você for para a cidade tal, que é a cidade que eu estou agora, Adelaide, você, em alguns anos, você consegue ser um residente e ficar aí para sempre. Agora é um caminho difícil, mas, assim, é possível para você. E aí eu fiz isso, eu disse, bom, então vou para essa cidade. Então fui procurar primeiro um trabalho aqui para mim. Eu cuidei do meu perfil digital, principalmente o LinkedIn, que aqui é muito popular e é onde as oportunidades vêm. Então, eu trabalhei muito no meu LinkedIn, procurei uma ajuda de especialistas para cuidar do meu perfil digital, fiz vários vídeos, profissionalizei tudo. E eu saí mandando e-mail para todos os clubes daqui de Adelaide, né? Primeiro mandei para os clubes grandes, a maioria nem me respondeu, e aí eu cheguei e vi que tinha um clube novo, um clube pequeno, que tinha feito uma temporada muito ruim. E eu disse, cara, minha chance é nesse clube. Aí eu preparei uma carta de apresentação, contando minha história, quem eu era, todo o trabalho que eu tinha feito, os dados, as conquistas que eu tive. E enviei essa carta para esse clube. E, para minha surpresa, tinha um brasileiro que jogava nesse clube. E aí, um bom dia, eu nem esperava, estava com minha esposa no shopping, eu recebi uma ligação do exterior e era esse brasileiro.
ele disse que o diretor do clube recebeu meu e-mail e que entrou em contato com ele para me ligar e verificar quais eram minhas intenções, se eu realmente queria vir para cá. E eu disse que sim. E aí ele disse, então, você topa fazer uma entrevista online para ver se você consegue, para ver se o coordenador lhe dá uma chance? Eu disse, claro. E detalhe, gente, meu inglês era intermediário naquele momento. Não era o suficiente. Eu sabia, assim, me virar, mas eu não conseguiria dar um treino nem nada. Mas, assim, eu estava muito determinado a alcançar esses meus objetivos. Então, eu disse, vamos tentar. Já que ele é brasileiro, já mora lá, ele vai ter que ajudar na tradução. E aí a gente vê como é que a coisa se encaminha. A gente marcou essa entrevista. O entrevistador me fez muitas perguntas sobre o basquete brasileiro. A gente se engana, mas o basquete brasileiro é muito valorizado no exterior. Então, o fato de eu ser brasileiro foi um ponto positivo, não negativo, como muita gente pensa. Ele perguntou muito sobre o basquete brasileiro, a gestão, os campeonatos, falam sempre de Oscar. Depois ele me perguntou minha filosofia, como é que eu costumo trabalhar, o que é que eu penso, o que é que eu acredito. E eu achei que eu mandei muito bem na entrevista. Uma semana depois ele entrou em contato comigo e disse assim, ó, Marcelo, nosso clube é muito pequeno, a gente não tem recurso, se você quiser vir para cá, eu te ajudo, mas o nosso trabalho aqui é voluntário, a gente não vai lhe pagar nada. Aí eu digo, poxa, eu estou querendo ir para outro país, exatamente para mudar de vida, para ter uma qualidade de vida, e eu vou de graça, num país que é super caro, o custo de vida é muito caro aqui. Será que vale a pena? Aí ele disse assim, ó, eu não posso te pagar nada, mas eu posso te colocar para trabalhar nos nossos parceiros, nas nossas academias parceiras, nos nossos colégios parceiros, e aí você consegue ir se virando até a gente se estabelecer em mais alguma coisa. A gente quer que o nosso clube cresça, e aí a gente pode te dar uma chance. Eu já vou te colocar para treinar o Sub-21 na divisão principal. Se você quiser, as portas estão abertas. E a gente também não vai te dar visto, não. Você vai ter que se virar para conseguir o visto. Aí eu analisei a condição, né? Eu digo, bom, as coisas não estão indo bem aqui no Brasil, no cenário de uma forma geral, e lá também vai ser muito difícil, né? Mas eu não vou correr do desafio, é uma chance. A gente não sabe no que pode dar, e eu resolvi arriscar. Então eu juntei todas as minhas economias, conversei com minha esposa, e a gente decidiu ir para a Austrália com visto inicialmente de estudante. Eu me matriculei numa escola de inglês, foi a maneira que eu encontrei para entrar no país. 6 meses de inglês e depois de 6 meses eu vi o que, que ia dar. E aí eu fiz isso. Vim com minha esposa, o clube me ajudou a me estabilizar na cidade, eles arrumaram um veículo para mim, arrumaram uma casa para eu ficar, e eu comecei a trabalhar nesse clube. O clube era um clube pequeno, os melhores atletas não estavam lá. Foi um clube que na temporada anterior tinha ganhado uma partida o ano inteiro. Eles jogaram 28 partidas, que é uma temporada, a temporada principal são 28 jogos. Eles venceram uma partida. Eles, Marcelo, qualquer resultado melhor que você tiver, tá muito bom, porque a gente só ganhou uma. Se você ganhar duas, você já mostrou para que você veio. Então, vamos nessa. E aí eu comecei a trabalhar nesse clube, eu dei tudo de mim nesse clube para fazer um projeto legal. A gente ficou em penúltimo nesse ano, mas a gente chegou a ganhar 6 partidas. E 6 em 28, o que foi um grande sucesso, porque a gente não esperava ganhar nada. E aí, por incrível que pareça, esse resultado, mesmo tendo um recorde negativo, chamou muita atenção. E depois da primeira temporada, eu recebi várias propostas de outros clubes. Aqui tem muita oportunidade de basquete, mesmo que eu não estou no grande centro, eu estou em Adelaide, que não é uma cidade muito grande, mas tem muito basquete, né? Essa cidade respira basquete, tem quadro de basquete, ginásio de basquete em todos os lugares. E eu recebi várias propostas de clubes maiores, né? E aí eu disse, bom, eu preciso ser leal ao clube que me abriu as portas e me deu a chance. Então, eu conversei com a diretoria e disse, ó, eu quero ficar, mas eu preciso que vocês me ajudem primeiro no meu processo migratório e eu preciso de um salário, porque eu estou me virando aqui, mas eu não preciso, não quero me virar, eu quero ter uma qualidade de vida. Eles disseram, ó, Marcelo, desculpa, a gente não pode te ajudar com isso, não. Muito obrigado pelo tempo que você está aqui,
ou se você quiser continuar aqui nos termos que está, tudo bem, se não, siga seu caminho. Eu disse, tá, tudo bem. Então, aí eu fui convidado pelo Adelaide 36ers, que é o time profissional aqui da nossa cidade, para assumir não, para se auxiliar no Sub-22, que era o programa de desenvolvimento para o profissional. Aqui os clubes profissionais não têm base. Eles pegam os melhores atletas do estado, dos campeonatos distritais, e eles fazem uma peneira que dura 3, 4 meses. E eu participei desse programa, e foi onde eu comecei a mostrar de verdade meu trabalho e criar meu nome aqui. Então, desse meu projeto, desse processo do time profissional, eu consegui um outro convite para trabalhar num time de NBL One, que é o que equivaleria no Brasil ao Campeonato Brasileiro. A NBL é o profissional, que seria a nossa NBB, e a NBL One é como se fosse a segunda divisão. Então, eu comecei a trabalhar nesse clube e aí consegui manter minhas coisas, consegui um salário melhor, consegui mudar de visto, ganhei uma bolsa universitária, então estou fazendo mestrado aqui agora também por conta desse caminho, e fui crescendo. Consegui um trabalho na escola, assumi uma coordenação agora no clube que eu estou, que é o North Adelaide Rockets, e fui gradativamente conquistando meu espaço. Hoje eu sou coordenador do Sub-16, desse clube que eu estou. O clube que eu estou tem cerca de 60, 70 técnicos, é um por categoria. Tem muitas crianças e, bom, acho que minha história basicamente é essa. Maravilha. Parabéns, cara. Bom, a gente abre então para perguntas. Vamos seguir a nossa tradição aqui, né, do professor Medalha ser o primeiro a perguntar, e depois a gente vai caminhando as perguntas. Boa noite, Medalha. Boa noite, pessoal. Ô, Marcelo, olha, eu não te conheço pessoalmente, mas eu já te admiro, viu? Obrigado. Eu imagino, eu vivi no exterior também, né? Mas eu fui numa outra condição. Eu fui com bolsa de estudos, eu tinha um pequeno, digamos assim, uma pequena grana, que não era suficiente, não dava para levar minha família para jantar, né? Final de semana. Era pizza em casa de vez em quando. Mas eu imagino você, puta, se aventurar desse jeito, indo para a Loucura. Austrália, sabe, um outro continente, ainda como você comentou aí com o seu inglês intermediário, pô, você está de parabéns, olha, você é um exemplo aí de obstinação mesmo, né? E achei interessante essa sua caminhada, acho que nós vamos continuar nesse papo depois aí com outras perguntas. Mas interessante não, porque a Austrália, ela tem um basquetebol de nível, né? Sem dúvida, tem participado das competições internacionais. A gente se imagina que na Austrália tem excelentes treinadores também. E eu tenho uma pergunta para te fazer, além de te elogiar, além de te cumprimentar por essa sua dedicação toda. Existem treinadores americanos ou europeus lá também tentando se aventurar do jeito que você fez? Ah, Porque não, na verdade. em americano como idioma pode ajudar, né? Eu não sei. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Bom, vamos lá. É muito raro. Tem americanos, o treinador principal do time profissional da cidade é americano, mas o australiano é muito resistente a estrangeiro no que se trata a basquete. Eles acreditam muito que eles têm tudo que eles precisam e para você quebrar essa bolha deles, eles vivem numa bolha enorme, é muito difícil. É sempre o australiano primeiro. Então, assim, eu conheço alguns treinadores estrangeiros. Por exemplo, eu conheci, o Tácito falou na última vez que eu vim sobre a Jelena. Ela é sérvia, é neta do antigo presidente da FIBA, e eu conheci ela aqui e ela é muito, muito boa. É uma excelente treinadora. E mesmo ela teve muita dificuldade de se estabelecer aqui, porque a resistência é muito grande. Para os americanos,
Até existe se alguém envolvido com NBA, NCAA, eles até dão uma chance, mas é isso, dão uma chance. A sua história passada, o seu currículo, aqui na Austrália não significa nada. Todo mundo que chega tem que começar do zero e provar que consegue entender e se adaptar ao jeito australiano de jogar. Entendeu? Eles têm a própria escola deles, com as regras deles, o jeito de jogar deles. Não são tão fãs da NBA, né? Também não jogam em estilo europeu, acho que eles têm um estilo muito próprio de jogar. E, como eu disse, tem treinadores, mas é a exceção, não é a regra. Ok, medalha. Obrigado. Alexandre, você agora, amigo. Boa noite. Tudo bem? Tá aberto meu áudio? Tá aberto. Assim, Professor Marcelo, né? De sim. primeiro momento, parabéns, cara. Eu estou te invejando num bom sentido. Se eu fosse mais corajoso que nem tu aí, eu acho que eu estava no mundo afora também trabalhando com basquete. Muitas vezes a gente deixa de ir algumas oportunidades porque tem medo. Será que vai? Como que eu vou me sustentar? O que que eu vou fazer? É de tirar o chapéu para ti, cara. Muito Parabéns obrigado. mesmo. Mais pessoas têm que ter essa coragem aí, até para levar a bandeira nossa aqui do Brasil aqui, que tem bons profissionais dedicados que querem vencer no esporte. Fera, a minha pergunta é o seguinte, tu estava falando em perfil, que eles têm a metodologia de jogo deles. A minha dúvida é o seguinte, se é de uma forma geral, cultural, ou não, ou que nem tu falou, tu está numa cidade ali, ou distrital, a escola deles em cima de valências físicas para jogar um x 1 que nem os americanos, para sobrepor o adversário, ou o aspecto cognitivo, que nem o leste europeu, que pensa um pouco mais para jogar, ou corre a quadra, transição, que nem o Brasil faz. O que que tu me disse? O basquete australiano é extremamente cognitivo. A tomada de decisão é trabalhada aqui desde o Aussie Hoops, que seria o mini basquete deles. Então, é tudo. Os grandes princípios do basquete australiano são fundamentos, em primeiro lugar, e tomada de decisão e coletividade, sempre. Então, assim, eu trabalho aqui com base. No começo, assim que eu cheguei, eu travei um pouco, primeiro no aspecto cultural. Eu costumo ser um treinador linha dura. Eu gosto da velha guarda, que bota para lascar em cima dos meninos. E o Opa. treinador que faz isso aqui não se dá bem, não. Ah, é? Não. Aqui é tudo muito natural, muito. Eles culturalmente. Nessas últimas Olimpíadas, a Austrália ficou em terceiro no quadro geral, não no basquete propriamente dito, no quadro geral. Isso é porque o australiano respira muito esporte, né? Então, a escola que eu trabalho, por exemplo, eles oferecem 17 modalidades esportivas diferentes. E tem uma estrutura física para cada. Tem um campo de cricket, tem a quadra de basquete, tem a quadra de vôlei, tem a piscina. Então, eles respiram esporte sempre. Então, quando você pega um menino aqui, ele já mais ou menos sabe jogar um pouquinho de qualquer coisa que você queira, entendeu? Se você for estabelecer aqui aquele treino analítico de bandeja, de um passinho, dois, e sobe, e ir construindo progressivamente, eles não gostam muito, não. Você costuma criar os seus treinos aqui sempre envolvendo situações de jogos reduzidos, onde ele É, possa desenvolver da melhor forma a tomada de decisão adequada de acordo com cada situação. não te cortando para eu não perder esse raciocínio que tu falou, né? E eu tenho um aspecto de pensar que a ferramenta de trabalhar analítica sintética, que nem tu falou, depois o global funcional, eu acho que nos ajudou muito há anos atrás. Eu não estou dizendo que não é uma boa ferramenta, mas hoje em dia, por eu trabalhar com neurociência, eu acho que a gente tem que aguçar as ações sensoriais. Porque se a gente conseguir captar as informações externas, levar para o córtex e usar foco, atenção e raciocínio, aí vai aquilo que tu falou antes, que é a melhor tomada de decisão. Aí o garoto, não é porque ele está treinando fundamento, direita, esquerda, sobe, de uma forma empírica e aleatória. Daqui a pouco ele vai começar a pensar, estou fazendo esse movimento porque sobrou a porta do lado de cá, Isso. fechou essa porta, eu estou com a outra. Não sei se tu entende o que eu estou querendo falar. Ele Sim, começa a raciocinar
a ler o que o jogo está oferecendo. Não sei se eu estou Exato. certo ou errado. É exatamente isso. Aqui o basquete australiano é quase que todo pautado nisso. Se você perguntou também sobre as questões físicas. Eu sou um Isso. treinador que adoro jogar em cima de contra-ataque. Sempre fui assim. Aqui na Austrália também não funciona legal, porque eles naturalmente não são agressivos, né, como o brasileiro é jogando, e eles não têm muita capacidade física também, né? Apesar de ser um país multicultural, eles não são muito altos, muito atléticos, não saltam muito. Eles têm resultado porque o trabalho é muito bem feito, muito sólido, muito consistente. O caminho de progressão e a quantidade de atletas é muito grande, então tudo isso facilita. Mas você falou, nos Estados Unidos eles jogam muito um contra um. Aqui não É é um assim. X1. Não? Aqui não é assim. Aqui é 5 contra 5. Todos os treinadores aqui focam em primeiro aprender os conceitos, os princípios e desenvolvendo isso gradativamente até chegar no 5 contra 5 e implementar os sistemas ofensivos que eles acreditam para cada categoria, entendeu? E é muito E, padronizado também. Por e eles exemplo, pensam... Pode o falar, clube que eu desculpa. trabalho, meu trabalho nesse clube é coordenar todo o sub-16. Só no sub-16, meu clube tem 10 times. E Nossa, eu tenho 10 times com 10 treinadores diferentes. Meu trabalho é estabelecer os jogadores de cada time. Então, só na primeira peneira que a gente fez, tinham 250 crianças para eu escolher 100 e distribuir entre os 10 times. me tira uma dúvida, já que a gente tá... Não estou tomando Não, na pode frente dos falar, é outros. um Me tira uma bate-papo. dúvida, porque a gente está falando teoricamente de primeiro mundo, né? Teoricamente, tá? Sim, Aqui no Brasil, eu sei aonde eu passo e vejo, tá? Pode ter outros trabalhos, tá? E daqui a pouco eu estou errado. De vez em quando eu visito Pinheiros, que é diferenciado, de vez em quando eu visito Paulistano, de vez em quando... Aqui, quando se vai fazer uma peneira, eles ainda põem 5 de cada lado, dão um colete e vê que o guri, que eu falo que eu tô aqui no sul, o que ele consegue dar a nível de altura, de resposta de saltar, de resposta de acerto de arremesso. Aí como que tá? Aí tá tipo assim, em cima das valências cognitivas e das valências físicas, altura ápice, a mensuração do metacarpo, envergadura, altura ápice, impulsão vertical, tiro, que nem dessa maneira o Iago não ia jogar basquete, né? Porque ele quebra as defesas, né? Ele tem na mudança de ritmo. verdade, desculpa, terminou? Terminei. Eu tô pronto. Bom, na verdade, a peneira ela não é um dia só, né? Leva um tempo. Por exemplo, a gente ainda Show. está no período dessa. A temporada está começando agora, a pré-temporada está começando agora, a gente ainda está avaliando os garotos e decidindo quem vai ficar onde. Então, assim, o primeiro dia é só de valências físicas. Então, Show. vai ver altura, vai ver peso, o quanto corre, o quanto pula, tudo isso. Mas isso, no final das contas, vai ser apenas um critério de desempate, né? Isso não é o mais importante. Aí no Show. segundo dia, aí a gente faz só treino de fundamentos, mas não é fundamento parado, ver quantas bolas você consegue meter, quantas você consegue acertar, quão bem você dribla. É sempre em situação de jogos, então eles escolhem determinados jogos reduzidos para mensurar durante esses jogos o desempenho de todo mundo. Eles filmam, né? Aí toda a comissão técnica se reúne e decide aqueles que podem ir para a próxima fase, né? Aí na próxima fase eles costumam começam com 3 contra 3, meia quadra, depois fazem alguns treinos de contra-ataque e no final é o 5 contra 5. Aí pega a lista enorme. Se por acaso houver dois garotos que estão empatados, assim, ou ele é muito bom também. Aí o fator físico é o desempate. Os dois jogam tão bem da mesma forma, só que esse corre mais, pula mais, é mais alto, então vamos ficar com esse. Seria isso então, professor. E parabéns. Obrigado. Maravilha, Alexandre. Muito bom. Coach Wander, é contigo, amigo. Tá mudo. Tá fechado o teu áudio. É a primeira vez Não, que ele participa. É a primeira vez que ele participa. não, muito legal, Marcelo. Só para entender algumas coisas. Então, por exemplo, você falou que o Sub-16 são 6 times, né? Não, 10 times. Dez times. Todos esses meninos pagam alguma coisa para estar aí ou não? Pagam. O
A Eu vou base do fazer basquete algumas perguntas, australiano, tá? oh, desculpa, Não, 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 não. É assim, só para aí assim, eu vou fazendo algumas perguntas, você responde que daí então todos esses tranquilo. clubes pagam para estar aí. O basquete de base australiano é todo financiado pelos pais dos jogadores. No escolar é diferente, as escolas que financiam, mas no clube os atletas pagam tudo, pagam uniforme, pagam para treinar, pagam para jogar, pagam para viajar. Também a condição social do país permite isso, né? Tá. Por exemplo, e como é que vocês fazem, por exemplo, outros clubes também têm o mesmo número de times e como é que vocês fazem para... Porque assim, tudo bem, Tá. eu sou um pai, eu quero que meu filho vai jogar no seu clube e eu quero que lógico, que ele se desenvolva, que ele aprenda e tal. Como é que vocês fazem em questão de jogos? Como é que é feito isso? Bom, cada estado tem um sistema diferente, né? Eu vou falar do que eu estou agora, que é o South Australia. No estado que eu estou, nós temos 10 equipes que disputam a liga principal de base. Essas 10 equipes são equipes que participam do adulto também e que o grande objetivo é que a gente consiga formar atletas que, quando cheguem na fase adulta, ou vão para o profissional, ou vão para o exterior, ou, se não forem bons o suficientes para nenhum nem outro, fiquem jogando a NBA One para sempre, né? Então, você tem o campeonato de base principal, que eles chamam de distrito, e você tem 10 divisões, né? E aí o que, que costuma acontecer? Cada clube, o meu clube, por exemplo, coloca um time em cada divisão. Então eu tenho um time sub-16 na primeira divisão, na segunda, terceira, quarta, quinta, até a décima. Por quê? Porque eles acreditam que todo mundo tem que jogar, o que é bom e o que é menos bom. E porque o cara que é sub-16 hoje, que tem 15 anos e ele é um jogador mediano, ele pode, nessa idade, ter um salto evolutivo muito grande. E no ano que vem, ele não está mais jogando na divisão 8, ele vai para a divisão 3. E no ano que vem, ele pode ser o próximo Perry Mills. Tá, É o que eles fazem para conseguir manter todos os atletas envolvidos sempre. tá. Até eu que não jogo mais, se eu quiser jogar hoje, eu consigo encontrar um clube para mim. Não no nível de distrito, mas um clube social. Então, assim, aqui tem basquete para todos os gostos, tamanho, cores, idades, gênero. Tá. É um ponto muito positivo daqui, que eu considero que é um dos segredos do grande sucesso do basquete australiano, é esse. Tá. É só mais essa e mais uma rapidinho. Tudo bem, você participou da primeira divisão, tudo e tal. Vem alguém do Instituto Australiano e fala assim: porra, o Mark Sharp ali, show de bola, nós vamos levar ele lá para o Instituto Australiano. O que que isso gera no clube? Se vocês têm alguma vantagem, desvantagem, qual é a vantagem? Tem vantagem financeira? Não tem? Como é que funciona isso? Bom, não tem. O clube. Não, a vantagem que o clube tem é a promoção do clube enquanto um revelador de atletas. Todos os atletas de divisão 1 e 2 aqui da Austrália, o Basquete Austrália, que é a confederação, eles têm um banco de dados de todos os atletas que jogam divisão 1 e 2 no país inteiro. Então, eles ficam mensurando e monitorando isso durante o ano. Se algum clube tem alguém que se destaca e é convidado para lá, parabéns, um abraço, não tem dívida com o clube, nem é vida que segue, entendeu? O clube vai fazer muito marketing em cima disso. Ó, nosso atleta fulano de tal, ele foi convocado para a seleção australiana. Aí todo mundo quer treinar nesse clube, né? Ele está Certo, revelando atleta. certo. Mas retorno financeiro, os clubes aqui ganham dinheiro com vendendo serviço, que é o próprio basquete, para os alunos, mas que eles ganham dinheiro de verdade é no adulto, Certo. na NBA One. Né? Tá, O semi-profissional. O profissional aí envolve outras questões. tá. A minha última pergunta tem duas partes. A primeira, quantos técnicos total tem no seu clube? Total. Eu acho que tem ser. O grupo do WhatsApp tem. A gente tem uns 60 treinadores nessa Tá. faixa. E como é que esses técnicos são capacitados para estar aí? Anualmente, semestralmente? Se tem alguém que avalia esses técnicos? Se tem alguém que. Como é que é feita essa capacitação?
A Austrália tem a Escola de Treinadores Nacional, que é muito forte, e eles têm o nível 0, 1, 2 e 3. O nível 0 e 1 é oferecido todo ano. Todo treinador jovem que quer entrar é obrigado a fazer o nível 0 e 1. E isso demora quanto tempo? O 0 é um fim de semana, o Ah, 1 leva uma semana, o 2 é cerca de um mês. e o Para 3? você treinar o 3, eles só oferecem de anos em anos, assim, de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, que é para altíssimo nível, para treinador profissional e internacional. Tá, Desde que eu cheguei, por exemplo, aqui, ainda não foi oferecido. Assim que for, eu vou tentar fazer. tá, É, e não é qualquer um que pode fazer também. Você tem que ser indicado, tem que ter experiência, tem que provar um monte de questões para poder fazer. O tá. 2 eu fiz porque eu quis. Porque, assim, se algum brasileiro quiser chegar aqui e receber a licença de treinador australiano, eles fazem uma prova. Eu fiz essa prova, eu passei e eu consegui a certificação assim que eu cheguei. Mas eu fiz o curso mesmo assim, porque o curso é muito bom, muito fantástico. Então, assim, para treinar as divisões de 3 para baixo, o treinador precisa fazer o curso nível 0 e nível 1. Para treinar as divisões 1 e 2, precisa fazer o curso nível 2. Tá. Beleza. Só querendo saber mais alguma coisa sobre escola de treinadores, ela está vinculada à Confederação Australiana? Como é que é feito isso? É a própria confederação que promove tudo. É a própria Não confederação. existem muitas entidades de basquete aqui. Tem o esporte escolar, que é uma entidade que cuida, e o basquete australiano como um todo, que cuida de tudo. Cuida de regulamento, de gestão, de escola de treinadores, capacitação, banco de dados, de caminhos de profissionalismo para o treinador, para o atleta. A federação faz tudo. Que é um instituto, né? É, É o o basquete, Instituto basquetebol Australiano. Austrália. É. Ah, ótimo, maravilha, obrigado. Vamos voltar para medalha e depois o Lopes. Índio vai fazer a pergunta dele. Pois não, medalha. Ok. Eu quero voltar um pouquinho na pergunta que o Alexandre fez, Marcelo, a respeito do estilo de jogo da Austrália em geral. Nós sabemos que o nosso estilo de jogo aqui hoje ele está na base do individualismo, pick and roll e bumba, bola de três. Bumba, Você meu sabe boi. disso. Durante muito tempo, a Austrália, pelo menos internacionalmente, a Austrália era conhecida como defensora do shuffle offense, né? Em que os Sim. 5 jogadores se movimentavam até criar uma situação favorável de arremesso, né? Não existia esse bumba meu boi como nós temos aqui. Ah, Isso é padronizado lá ou houve uma mudança? Oh, a Austrália tem a identidade própria né, da forma de jogar e tem o guia do que os atletas devem aprender em cada idade. E a crença maior deles é que se os jogadores são capazes de entender os princípios, os conceitos de jogo, como reagir a determinadas situações, eles podem jogar qualquer sistema ofensivo, eles são capazes de entender e praticar qualquer sistema ofensivo que eles queiram. Então é onde os clubes têm liberdade. E a gente não pode ensinar o que a gente quer. O basquete Austrália tem um estilo de jogar, os estados adaptam de acordo com as realidades deles e cada clube se adapta com a linha de cada estado. A única liberdade que o treinador tem é como ele vai administrar os treinos. Mas eu não escolho o que eu vou ensinar, o sistema que eu vou ensinar, a defesa que eu vou fazer, é tudo estabelecido pelo clube. Então, isso varia muito de lugar para lugar, de estado para estado, né? É, apesar da Austrália ter uma identidade própria, não existe um sistema específico, sabe? É muito leitura de jogo, ação e reação, conceito, princípios e é isso. Mas ainda continua aquela ideia de que a bola tem que passar por todos antes de finalizar? Como aconteceu? A coletividade é o mais importante, né? Né? A coletividade é o mais importante. Só que no basquete moderno, muitas vezes você vê ações muito mais rápidas. O grande
jogador da geração da Austrália, que está se aposentando agora, é o Patty Mills. Ele jogou muito tempo no San Antonio Spurs, e depois ficou pulando de time para time. Eu não sei onde é que ele está agora. Ele é um jogador que às vezes define o ataque em 3 segundos, às vezes define em 20, às vezes define em 5. Então, isso depende muito. E ele tem essa liberdade para fazer isso. Mas também não é todo jogador que tem, sabe? Então, isso varia muito de técnico para técnico. O técnico anterior, que a Austrália tinha, ele vinha da Lituânia. Eu acho que ele era um treinador que estabelecia um conceito de jogo mais coletivo. O último técnico, ele é americano, ele foi demitido agora depois das Olimpíadas, e eu acho que ele gostava de implementar mais o sistema americano e não deu muito certo aqui. Que o australiano funciona mais jogando em equipe. Ok, obrigado. O coletivo não decorre naturalmente desse entendimento do jogo, acaba sendo decorrente? Ô, Bruno, desculpa, eu não consegui te ouvir. O coletivo não acaba sendo decorrência desse entendimento do jogo? Isso, é um desenvolvimento muito natural aqui, gente. Eu costumo comparar com o nosso futebol brasileiro, né? Os treinadores de futebol no Brasil costumam ter uma facilidade maior quando recebem as crianças, porque são crianças que naturalmente já estão praticando basquete sempre e que já entendem alguma coisa. Então, quando você pega, você aperfeiçoa. Aqui na Austrália, eu diria que segue a mesma linha. Naturalmente, com a proposta, com a estrutura, com a filosofia, com o volume enorme de jogos que eles têm durante os anos, eles acabam aprendendo. E aqui também não tem muita conversa, sabe, gente? Se você não está seguindo aquilo que o técnico quer, aquilo que está estabelecido, você está fora. Então, você precisa se adaptar a essa questão da coletividade, do trabalho em equipe, de um jeito ou de outro, para poder participar. É que isso acaba estimulando também você se movimentar para estar bem posicionado para receber a bola, né? Então, estimula a coletividade de várias formas, né? Vou te dar um exemplo claro. Ben Simmons, ele não está na sua melhor fase, mas ele era a grande estrela do basquete australiano e ele nunca jogou pela seleção australiana. Por quê? Porque ele não consegue se adaptar a esse estilo coletivo de trabalho em equipe. Ele era um jogador individualista e nunca foi bem-vindo aqui. Já tentou entrar na seleção australiana várias vezes e nunca foi convocado. Exatamente porque ele não consegue se adaptar ao sistema que a Austrália joga. Legal, obrigado. Valeu, Bruno. Vamos passar para o Lopes agora. Índio, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Bira, mestre Medalha, demais pessoal. Eu sou suspeito de falar de Marcelo, né, cara? Marcelo foi nosso treinador aqui, me abandonou na seleção, né, Marcelo? Mas foi por uma busca de um desafio aí, e a gente está torcendo muito por ele. E teve uma oportunidade, Marcelo, que você me ligou pedindo um contato com o pessoal da Confederação. Você chegou a fazer o curso lá da Associação dos Treinadores da Europa, né? Conta essa experiência que você teve, por favor. Bom, eu falei um pouquinho sobre isso no último encontro. Eu fiz esse contato, Índio. Eu tentei implementar esse curso no Brasil com relação, em parceria com o pessoal do IBB. O pessoal do IBB achou que não era o momento. Eu tentei fazer com o Tácito também. E o Tácito tentou, ele até buscou pessoas para fazer isso, só que ele não teve um volume de treinadores suficientes para a gente implementar esse curso no Brasil. Então, eu me sinto muito felizardo por poder ter participado desse curso. É um curso fantástico, sólido, é o curso de basquete mais completo que eu já fiz. É um curso que engloba desde o treinador iniciante até o treinador profissional de alto nível. As pessoas que participaram desse curso são as mais renomadas do mundo. O treinador da Espanha, o Sérgio Scariolo, deu algumas palestras para a gente. Alguns treinadores da NBA são envolvidos também. Abrange todos os aspectos do basquete, não só a parte de quadra, mas o extra-quadra, a parte psicológica, a parte sociocultural, a parte de anatomia, de fisiologia. Então, gente, eu recomendo para todo treinador de basquete que queira se aperfeiçoar e se envolver mais e aprender e se desenvolver, participar dessa academia. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, foi uma oportunidade única e foi muito, de verdade, enriquecedor para mim participar desse curso. Inclusive, para os que quiserem
participar, eu posso encontrar facilidades. Eu tenho contato direto com a presidente do curso, e se alguém tiver interessado, algum brasileiro, e eu puder fazer esse encaminhamento, essa parceria entre vocês, eu vou ser o primeiro a ajudar, a estender a mão. Teu contato Marcelo, vai ficar no grupo? Desculpa. Marcelo, a gente está nesse momento. Você sabe que o nosso grande sonho aqui na Bahia é a gente criar essa escola, né, de treinadores e capacitação, né? Você participou de várias reuniões aí das intenções, e a gente está formalizando um projeto agora junto ao Ministério, a federação, né, na qual eu faço parte, está formalizando um recurso bacana, um programa novo aí do Ministério, e com certeza a gente vai voltar a conversar, porque existe um recurso bacana sobre capacitação lá, e a gente vai envolver novamente você no processo. Obviamente não vou conseguir trazer você de volta, porque pelo jeito você está no caminho aí sem volta, né? Mas com certeza vai ajudar a gente muito nesse processo de capacitação. Tá? Nosso grupo ainda continua com 60 e poucos treinadores na Bahia, mas a gente precisa alimentar esse grupo com mais cursos, tal. Eu acredito que 2025 vai ter uma coisa legal e a gente gostaria de contar com você novamente. Conta Só mais comigo, última Igor. pergunta, só mais uma pergunta. Como é que é o mini basquete aí? Você falou do escolar, mas além do escolar, tem alguma situação assim com Hum. o basquete? Vou falar um pouco sobre isso. Primeiro, Índio, agradecer. Índio foi alguém que me ajudou, me deu uma oportunidade de assumir a seleção baiana, e foi algo também enriquecedor para a minha experiência. Índio me envolveu nos projetos de alto rendimento da Bahia também. Então, eu sou eternamente grato a Lopes, conhecido como Índio, por todo esse auxílio que ele me deu durante a minha carreira. Em relação ao mini basquete, o programa que se chama Alce Hoops, ele começa desde os 5 anos de idade, e ele é oferecido nas escolas e é oferecido nos clubes também. Inclusive, é obrigatório que todo clube australiano, para participar do campeonato NBL One, que é da segunda divisão, é obrigado a oferecer o Alce Hoops. E o Alce Hoops é todo financiado pelo governo australiano. Então, eu, Marcelo, se quisesse hoje abrir uma academia de basquete aqui minha, eu era obrigado a fazer Alce Hoops, e eu tenho o direito de solicitar do governo fundos para que eu possa fazer isso aqui. O Alce Hoops, existe muita divergência de como deve acontecer os eventos do Alce Hoops. Aqui na Austrália existe competição desde 6 anos de idade. 6 anos de idade já estão competindo 5 contra 5. Entretanto, o aspecto cultural daqui ajuda, né? São campeonatos bem lights. Ninguém está nem aí se está ganhando, se está perdendo. Ninguém vai matar o outro porque perdeu. Ninguém vai marcar zona. Ninguém vai marcar pressão quadra inteira para dar centenário no outro time. Todo mundo entende isso. E os times são separados por níveis. Assim como no Sub-16, tem divisão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. No Sub-8 também. Tem divisão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os jogos são de curta duração, são 2 tempos de 10 só, corrido. E se os placares forem muito elásticos, vamos supor que eu botei um time na divisão 3 e eu estou ganhando de 30-4 todos os jogos. Eles me colocam na divisão acima. Não, Marcelo, você não pode jogar divisão 3, não. Você vai ter que jogar divisão 2. E o time também que perde todo mundo, eles descem de divisão para sempre estarem jogando jogos do mesmo nível, e que o impacto de ganhar e de perder não seja tão relevante. Então, a escola que eu comecei a trabalhar aqui, eu estava treinando um sub-13, sub-12. Os meninos do sub-12 que chegaram na minha mão já jogavam basquete há 5 anos. Mas todos começaram a jogar com 6, 7 anos de idade. Então, isso faz uma diferença enorme no desenvolvimento motor dos nossos meninos. Eu acredito que um dos principais graves problemas que nós temos no Brasil é o não incorporar um programa nacional grande, sólido de mini basquete. Isso faz toda a diferença no longo prazo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bira. Nada, imagino. Bom tê-lo aqui, Índio. Apareça sempre, né? Obrigado. Se me convidar, eu venho mesmo. Você sabe que a gente é apaixonado por isso aqui, né?
Ah, não, depois manda. Você não está no nosso grupo do WhatsApp, não, né? Não, não, Tá, não. Mas eu te no mando. chat, bota no chat aí teu telefone que eu vou te acrescentar ao É, grupo. na época da pandemia, a gente estava participando de vários, né? Aí É. começamos a trabalhar, ficamos sem tempo para nada. Bota aí, se você quiser entrar no grupo, coloca aí no chat o teu telefone com Sim, DDD que coloco. eu te incluo lá no grupo, por favor. Tá bom. Obrigado, viu, Bira? Nada. Alexandre Caissara de volta e depois Marco Chá. Professor, tá me escutando? Tô, sim. Já eu te incomodar de novo. Eu vi tu falando Opa, ali Charles. eu vi tu falando ali do processo educativo de formação das categorias de base, somente ali. Minha pergunta vai na iniciação, bem lá no início lá, 7, 8, 9, 12, tá? No Brasil, tem algumas escolas, algumas vertentes de escola, até processo educacional, que dizem, eu não sou dessa, tá? Que não pode corrigir a criança, que ela tem que fazer as atitudes e ações de uma forma aleatória, que ela vai montando o seu código de informação de uma maneira que ela vai descobrindo em relação às experiências, tá? E com essas experiências, ela vai montando seu código de informação das destrezas de fazer bandeja, de arremesso, de drible, assim sucessivamente. Eu sou a favor da correção. Como é aí? A correção é parte do nosso trabalho e é uma coisa que é uma obrigatoriedade de nós treinadores. Entretanto, a gente tem que ter muito cuidado e jeito na forma como a gente faz isso. Aqui, os pais são muito chatos, os pais se envolvem, dão pitaco em tudo. Eu já tive dois problemas com os pais aqui, e uma mãe disse que ia fazer de tudo para me deportar se eu não colocasse o filho dela para jogar o tempo que ela queria. Disse que eu ia ser deportado, que eu ia voltar para meu país e que era problema meu. Eu tive um problema sério aqui porque o filho dela não treinava direito, o filho dela era mole, não se esforçava, e eu tinha que conduzir isso de uma maneira muito light, para não. No Brasil, a agir de outra forma. O menino está fora e acabou. Mas esporte escolar, você é obrigado a incluir todo mundo, então você tem que ter muito jeito, muito tato para corrigir. Se você não corrigir, você não está exercendo sua função. Você está vendo o erro e está ignorando o erro, você não está sendo um treinador, um professor. Você tem que estar sempre corrigindo. Mas eu acho que o segredo aí é a forma que se faz isso, sabe? Concordo. Não, é porque hoje até tem uma experiência. Eu, todo ano, graças a Deus, o Enio Dauro, que é o presidente da federação, depois que ele conheceu o meu trabalho, ele me dá a chance de eu apresentar um trabalho de neurociência aplicada ao basquetebol no início do ano sobre cursos, né? E uma coisa bem interessante que aconteceu lá, tinha a treinadora de Blumenau, agora ela não está mais, a Aisha, ela agora foi para outro clube ali, ó, eu acho que é a Basquete em Ação, alguma coisa assim que tem em São Paulo. E na hora das perguntas ali, que eu dava a parte teórica sobre neurociência, e depois fazia os exercícios práticos, né? Aí ela falou assim, posso falar uma coisa para o senhor, professor? Eu falei, pode. Parece que o senhor transcreveu, ou então vestiu uma outra roupagem, agora que tu foi dar os treinos na quadra para os atletas, porque eu tenho mania de corrigir de uma forma adequada, mas de uma forma, a gente chama de, tem a via oral, a via visual e a via sinestésica, e pegar o atleta, mostrar onde enfia a perna, né? E aí eu meio que vivencio, eu meio que me transformo mesmo, como se me incorporasse, né? E ela não é que ela não gostou, ela achou, só para explicar é bem calmo, bem didático. Agora, para a hora que tu vai para a quadra, aí tu se transforma. Isso não é ruim para mostrar para os atletas? Eu falei, não, isso é uma metodologia. Não estou dizendo que tem que ser igual para todos, mas eu cobro e eu tenho intensidade de voz, tom de voz, colocação vocal. É o meu jeito de trabalhar. Então, Alex- ficou meio. Alexandre, Pode falar. é, você está certíssimo. Você está certíssimo. Tem que corrigir e tem que chegar junto, é o que eu acredito. Eu tive. Índio tá de prova. Índio me viu treinando em Salvador, ele sabe como eu era.
Como eu assumi uma seleção, ele sabe como é que eu lidar com os meninos. Eu tive muita dificuldade de me moldar ao modo australiano de treinar. Eu tive que mudar muito, ficar muito mais calmo, muito mais tranquilo. Tenho 3 anos aqui, eu tomei uma falta técnica. Em 3 anos, tomei uma. Em Salvador, eu tomava todo jogo. Então, então isso é questão de. Depende de onde você está, entendeu? No próprio Brasil, a gente tem culturas diferentes. No Nordeste se joga de um jeito, no Sul se joga de outro, em São Paulo se joga de outro, no Rio de outro. Todo ambiente. Eu acredito que o treinador tem que se adaptar ao local que ele está, entendeu? Concordo. É a minha crença maior. Tá bom, professor. Obrigadão. Maravilha, Alexandre. Marco Chá, boa noite, amigo. Olá, olá, pessoal. Então, Marcelo e Alexandre, eu sempre falo que corrigir é tão ou mais importante do que o exercício em si, né? Olha, Marcelo, o Vando copiou todas as minhas perguntas, cara. Colou, colou. Então, por exemplo, o que eu te perguntar se tem escola de treinadores, eu já sabia que tinha, né? Temos uma associação de treinadores? Não, não Então, temos uma. sim. Desculpa, pode falar. Não, se não temos, é, os treinadores têm uma força para intervir ou para sugerir perante a escola alguma coisa? Por exemplo, se eles... por exemplo, porque eu morei na Argentina, a escola argentina é bem antiga, na verdade, né? E teve épocas que eles podiam pôr medo, dar espetáculo, bem, hoje em dia não mais, mas eles até questionavam quanto à escolha de um treinador de seleção nacional, por exemplo. Como é aí? Cara, existe um conselho que você é eleito politicamente, né? Que os treinadores eles dão pitaco, mas a federação que decide tudo, que resolve tudo, que decide quem é o treinador, que decide como vai ser jogado. Os treinadores não têm muita voz aqui, não. Eles aceitam e vida que segue, ponto. Olha, não ter muita voz aí é bem melhor do que nós aqui, mas é vida que segue. Quantas ligas tem a nível adulto? Quantas equipes englobam essas várias ligas? Você tem a Liga Nacional principal, que é a NBL, que é o profissional. Logo em seguida, você tem a NBL One, que você tem algumas equipes profissionais, algumas semiprofissionais. Essas são as duas principais, que é a que envolve mais gente do país todo. Abaixo dessas, cada estado tem sua própria liga, que seria um campeonato estadual, mas é bem sério. Envolve muita grana, envolve patrocínio, envolve marketing, envolve contratos. Umas mais fortes do que outras. A do meu estado, por exemplo, a NBL One é a mais fraca do país todo. E mesmo assim ela é muito forte. Então, eu diria isso, duas ligas principais e algumas intermediárias. Você tem ideia de quantas equipes tem? Na NBL, que é a principal, tem 10 times profissionais, 9 australianos e um da Nova Zelândia. Na NBL One, tem 62 equipes. No estado que eu estou agora, tem 10 equipes. Não, legal, legal. Assim, a informação que eu tenho é que na França hoje são 5 ligas e que por volta de 500 equipes, né? Na Argentina, onde eu morei e trabalhei, tem muitas equipes adultas, muitas equipes adultas. Eles são 3 ligas a nível nacional, fora as ligas estaduais. Então, são muitas equipes.
acho que é muito importante isso, porque é, é, todas essas equipes elas têm categorias de base, entendeu? E é isso que movimenta e alimenta, né? Ô Marcelo, você num dado momento, não sei para quem que você falou, mas você falou, aqui é tudo muito padronizado dentro das categorias, né? É isso? Isso mesmo. Essa frase, né? Como que eu entendo isso? Na verdade, essa padronização é meio entre aspas, seriam, na verdade, pacotes a serem desenvolvidos para cada faixa etária. É isso? Exatamente. Exatamente, Exatamente isso. perfeito, perfeito. Que é isso que eu estava falando antes da gente começar o papo, quando a gente estava no início ainda, que eu tentei passar isso para o Bira, né? Pode ser por faixas etárias ou por desenvolvimento fisiológico aí do seu grupo e ou cognitivo, né? Entendeu? Que é para a gente tomar cuidado de não antecipar ou pular etapas. E uma coisa que eu achei bem legal isso daí é que o mini basquete vocês começam aos 5 anos, né? Como nos Estados Unidos, apesar do filho do Vando ter sido registrado bem mais tarde, mas ele joga numa liga de 5 anos. Filho do Wanda é Então, gato. achei muito legal isso. Marcelo, como falou o professor Medalha da sua coragem, como falou o professor Alexandre sobre uma inveja branca, cara, parabéns. Há anos atrás, eu saí do país também, encarei, fui morar numa cidade no norte da Argentina primeiro, que eu nem sabia onde era e tal. E a gente tem que encarar mesmo, cara. Parabéns, super boa sorte e que você brilhe aí, cara. Muito bom. Muito obrigado. Beleza, Marquinhos. Mais alguém? O Lopes, já te coloquei no grupo do WhatsApp, tá? Do nosso grupo do Rup Talk. Eu botei lá como EBB, né? Pode ser. FBB. Obrigado, Bira. EBB, Baiana de Basquete, o que é? É Tá a fechado, Federação Baiana de Basquete. tá fechado o áudio. Federação Baiana de Basquete. Beleza. Tá, Obrigado, Bira. nada, imagina. Depois vamos trazer os técnicos aí da Bahia para participar do Rup Talk também. Vamos, eu vou estender o convite para o grupo. Tem um Tá. grupo legal lá. Tem algumas pessoas aqui. Eu estou vendo Marcelo Guimarães, talvez seja nosso aqui. A não ser que seja. E nós estamos hoje aqui com a professora Anne, hein, Bira? Eu já vi a Anne aí. Não sei se ela ainda está. Bom, mais alguém vai perguntar para o nosso convidado? Sim, queria fazer uma pergunta a ele. Ele falou, oi Marcelo, boa noite. Opa. Falou muito da iniciação, começa lá com os 4 anos, 5 anos, 6 anos, aí bem cedo. Isso prioritariamente ocorre em clubes, ou você tem alguma informação, conhecimento sobre também o que é feito nas escolas, na cidade também, alguma coisa assim, se tem esse tipo de desenvolvimento também em escolas. Bom, se você tem uma criança aqui de 5 anos e quer que ela jogue basquete, o que não lhe falta são opções. Existem os clubes comunitários, que são academias menores, tem o basquete escolar e tem os clubes de distrito. Então, tem basquete, tem mini basquete aqui para dar e vender. Eu acho que na cidade que eu tô tem mais de 50 programas de mini basquete. É. Aí a gente vê resultado depois, né? Com tanta gente praticando. Gente, Para a quantos população da habitantes, Austrália. Marcelo? Oi? Marcelo, Oi. desculpa estar interrompendo aí, José Geraldo. Para quantos habitantes esses 50 locais aí de trabalho? A Austrália inteira tem 25 milhões de habitantes, quase Não, 10 vezes não. menos que. Aí para sua cidade, para quantos Ah, habitantes?
1.200.000 habitantes. Ok. Obrigado. São muitas oportunidades, né? Por isso que a gente acredita que a massificação vai levar a uma condição de escolha muito mais fácil, né? Porque lhe é dada essa condição, né? Você tem condição de entrar em algum lugar para fazer a prática. É isso que você está dizendo, né? Exatamente. Isso aí é o primeiro passo e o programa aqui de mini basquete é enorme, é muito sólido, muito consistente e é muito lúdico também, né? Tem muitos países que não gostam de estabelecer competições cedo, porque gera uma carga emocional, um estresse muito grande nos meninos, mas tudo vai da forma como isso é elaborado e como é instruído. Aqui eu já treinei aqui time de mini basquete, inclusive são os que pagam mais. Se você quiser trabalhar com criança aqui, se você quiser ganhar dinheiro de verdade, é trabalhando com as criancinhas, Pô, me onde arruma ganha emprego aí. mais, né? Eles incentivam muito. E é Apenas muito para light, é muito lúdico, é muito brincadeira, muitos jogos, desafios, entendeu? O jogo é só um prêmio, né? O jogo não é uma competição. É uma competição, mas é uma brincadeira. E todos entendem como uma brincadeira. apenas para Você também, eu complementar, acho que vai. Marcelo, a população de Adelaide, né, é similar à de Campinas. Campinas também tem 1.200.000. Podemos aí fazer uma comparação, né, das oportunidades que existem aí que aqui não existem. É, é um aspecto cultural global, né? Eu acho que isso vai da Austrália inteira e do Brasil inteiro. O Brasil, não, a questão do basquete não é assim. O basquete do Brasil é maravilhoso, temos atletas maravilhosos, técnicos ótimos, mas não existe essa massificação. Eu acredito que a Austrália, com a população 10 vezes menor, tem mais praticantes de basquete do que o Brasil inteiro. Sem dúvida, Marcelo. O problema maior que eu vejo não é a massificação, entendeu? O problema maior que eu vejo é capacitarmos professores e treinadores jovens para a gente poder trabalhar realmente, entendeu? É, eu, eu acompanho mais ou menos por cima os trabalhos que tem aí a nível Brasil, vai. Então tem muita gente hoje praticando, muita gente, muitos projetos sociais, aquela coisa, mas o que eu observo é sem qualidade. Então a gente não consegue levar essa massa de pessoas para que joguem em equipes adultas, por exemplo, entendeu? Assim, então, assim, o nosso trabalho aqui é mais árduo, digamos. Ô, Marco, eu concordo com a sua opinião. Na minha opinião, humilde opinião, eu acho que nós temos 4 maiores problemas no Brasil como um todo, né? O primeiro é uma escola de treinadores forte, que capacite, que forme, beleza. Para mim, esse é o maior de todos. O segundo é um programa de mini basquete sólido também para massificar. Por mais que tenha muita gente jogando basquete, eu acredito que pode ter muito mais. O Brasil continua sendo um país que é futebol, 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 e o 15º esporte é basquete. Então, eu acredito que dá para a gente mudar isso. O terceiro problema que eu vejo, que também para mim é urgente, é uma identidade nacional de se jogar basquete. Como é que o Brasil joga basquete? Não sei. Em Pernambuco é de um jeito, em São Paulo é de outro, no Rio é de outro, em Santa Catarina é de outro. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que estabelecer. E o quarto é se fazer caminhos claros, um banco de dados do que está acontecendo no basquete no Brasil, para que o senhor em Santa Catarina saiba que tem um atleta muito bom no Amazonas que quer jogar basquete, seu clube pode oferecer uma chance para ele, mas o senhor não sabe que ele existe, ele não sabe como chega no senhor. Então, geralmente os atletas na Bahia que conseguem ascender é sempre através de conexões. Eu conheço o treinador tal, do clube tal, eu ligo para ele, ele me ajuda daqui, ele me ajuda de lá. Eu me lembro que eu já mandei muitos atletas para vários clubes do Brasil, né? E eu me lembro que
No começo, cara, o pessoal nem olhava, nem ligava, nem respondia, não dava nem chance, não queria nem conhecer. E aí, depois que eu mandei o primeiro, que as portas foram se abrindo, mas é sempre na conversa, no papo. Eu acho que o Brasil deveria ter sistemas claros de caminhos de progressão para treinadores e para atletas. Ô Marcelo, você é muito nobre, cara. Eu acho assim, se você mandou, só uma pergunta para ir de encontro ao que eu penso. Você mandou vários jogadores para outros estados, outros clubes, etc. O que você ganhou com isso? Nada, Alegria. Talvez nem nada. reconhecido você foi, né? Entendeu? É isso ou eu estou errado? A minha satisfação pessoal de ver os Não, não. meus jogadores, isso para mim vale ouro. Eu estava Sim. assistindo a LDB. Eu tenho alguns atletas jogando LDB, de quando começaram comigo, bem pequenininhos. Isso para mim é uma satisfação enorme. Mas em termos de retorno financeiro, reconhecimento, nada. Então, Marcelo, isso eu acho que isso gera ou geraria várias quintas-feiras aqui, sabe? Que assim, falta ética nossa para com nossos pares, você entendeu? Eu gostaria que um jogador seu viesse realmente para um grande clube, mas talvez, no seu 10º jogador que venha, falar, opa, o Marcelo está fazendo um trabalho sensacional, não vamos perder mais os jogadores, vamos dar condições para esses jogadores ficarem na Bahia para fortalecer o basquete na Bahia ou em qualquer outro local. Marco, mas veja, e eu entendo, mas eu penso o seguinte: eu costumava jogar muito pesado na base, assim, sub-13, sub-15, eu chegava junto. E chegava num ponto que eu sempre tive times competitivos e eu dizia, bom, se eu segurar esse menino aqui, eu vou ser campeão baiano pro resto da vida. Sim. E o menino vai fazer 18 anos e vai largar o basquete, vai estudar e acabou a carreira dele. Eu prefiro que esse menino vá jogar num clube legal em São Paulo, em Santa Catarina, no Espírito Santo, e que ele consiga seguir o caminho dele como atleta, que ele tem muito mais possibilidades lá, já que eu não tenho a menor condição de oferecer absolutamente nada. Eu tinha meninos que iam andando para o meu treino 1 hora caminhando, porque não tinha nem o valor da passagem. E eles iam e não faltavam, entendeu? Eu dizia, eu não quero um menino desse aqui para sempre, eu não tenho nada para oferecer aqui no médio e longo prazo. Quero esse menino jogando lá em São Paulo. Né? Eu conheci o Tácito assim. Eu mandei alguns meninos lá quando ele era do círculo militar, eu mandei alguns meninos para lá e isso que me abriu mais portas. E aí os meus atletas começaram a ter mais chances. Mas para um treinador novo que chega hoje, ele não tem conexões e não existem caminhos, sistemas tradicionais que englobem isso. Quero que o meu menino fique na Bahia. Eu preciso que a Bahia tenha uma estrutura que possa, no longo prazo, ter uma equipe profissional que abrace esses meninos, ou semiprofissional. Tudo é estrutura, é gestão, é estrutura. Né? Ô, Então, Marcelo, esse é meu sonho, que a Bahia cresça, porque o dia que a Bahia despertar para fazer basquete, vai ser sensacional, sensacional. Já tivemos vários atletas gigantes, pivôs Mingão, importantes, armadores, etc, etc. Rato. Tomara que desperte realmente. nós temos o melhor material humano do Brasil. Material Tem. humano. Meninos enormes, fortes, rápidos, atléticos, uma herança africana enorme. Eu sei que temos condição, e eu estou falando de um estado. Se a gente considerar o Brasil todo, nossa, a gente é muito bom, gente. O Brasil é muito bom. O Brasil aqui na Austrália é muito respeitado, muito respeitado. O problema é que a gente não atinge o nosso potencial todo, né? A gente ficou em sétimo nas Olimpíadas. Para mim, isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque a gente ficou em sétimo do mundo inteiro, entre 200 e tantos países. Pô, isso é excelente. Os atletas, heróis, deram tudo de si. Mas, para mim, isso é ruim também, porque nós poderíamos, em minha opinião, ter brigado por medalha, tá? Na final, na semifinal, brigando lá em cima. Então, o que eu penso? Maravilha.
Ok, Marquinhos, antes de passar para o Alexandre e para o Bressan, vocês conhecem esse livro aqui? Não, Não. vou comprar. Se vocês puderem comprar, é um livrinho fininho, conta a história do oitavo e mais novo presidente, jovem presidente da história da General Electric. E Consegue ele mandar fala, no grupo depois? sim, posso botar. E ele fala muitas coisas legais, né? Uma, inclusive, o Marcos acabou de falar. A primeira coisa que ele fala, e que ele, quando se tornou presidente da General Electric, foi encarar a realidade. Eu acho que o que falta muito ao nosso basquetebol brasileiro, encarar a realidade. Aqui, as pessoas tampam o sol com a peneira. Bota a peneira para tapar o sol, ao invés de encarar a realidade. Acho que a partir do momento que começar a encarar a realidade do basquete brasileiro, a gente vai virar isso. E o Marquinhos falou, né, surgiu o papo da qualidade, uma coisa que ele fala aqui, incorpore o conceito de qualidade ao seu dia a dia. A melhor maneira de garantir qualidade é entender que ela faz parte do seu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Excelência no trabalho. Excelência. É muito legal, tá? Um livro fininho, tranquilo, dá para ler tranquilamente, e conta a história desse presidente que foi aqui, foi o oitavo e mais jovem presidente da General Electric. E ele já chegou lá e quis encarar a realidade. Quando eu vi esse negócio de encarar a realidade, eu falei, é o basquete brasileiro. Não, sem dúvida alguma, é o basquete brasileiro. A gente não Exatamente. encara a realidade de que está uma merda. Exatamente. De que está uma merda. Desculpe as meninas aí na sala. Mas é isso aí, a gente tem que encarar a realidade. Ao invés de encarar a realidade, a gente fica vibrando que foi para uma Olimpíada tendo perdido para Camarões, que o feminino perdeu para Senegal. A gente não perdia num passado não muito distante para países da África sem nenhum tipo de menosprezo. Ou seja, a gente tem que encarar a realidade. O nosso basquete hoje está uma merda. E a gente não encara essa realidade, fica querendo tapar o sol com a peneira. Alexandre Caissara, você, amigo. Tá, a última, para não ficar incomodando o rapaz aí. Como nem? Outra dúvida que eu tenho contigo é o seguinte: você estava falando dos técnicos das categorias de base, e depois vão processando até chegar ao adulto. Aqui no Brasil, meu jeito de ver, tá? Daqui a pouco se eu estiver errado, mas acho que não estou. Aqui os técnicos, infelizmente, não todos, não generalizando, uma boa parte, impera a soberba. Seria soberba. Dentro do meu quadrado aqui, eu sei tudo, eu não vou fazer curso, eu não vou trocar informação, eu vou ficar no meu quintalzinho aqui, eu quero ser campeão de alguma maneira, ou com um cara grande aqui, não tenho muita troca de informação. Claro que tu vai dizer, por causa que não tem a escola de professores, mas eles não querem muito também que tenha escola, porque eles vão ter que estudar, eles vão ter que sair da zona de conforto. E outra coisa também, como validar os professores que vão ensinar nossos técnicos de base no período de maturação e desenvolvimento até chegar no adulto. É muito simples eu nomear lá, vou falar de mini basquete e eu vou dar fundamentos sem saber que nem tu estava falando antes ali das crianças ali. As crianças são colocadas aos estímulos e os pais cobram, se fala assim, se fala assado. Na neurociência, se diz que tem que trabalhar experiências distintas para essa criança vivenciar situações de medo, de ansiedade, de estresse. Isso vai virar experiências que vão ser acopladas no hipocampo, que é o sistema de aprendizado de memória. Aí ela vai saber, isso me senti mal fazer isso. Mas dessa maneira eu consegui sair dessa maneira, eu senti essa sensação, aí eu tenho que fazer isso. Não se tem muitas experiências aqui, porque se não se troca experiência com professores e treinadores. Aí tem essa soberba também, que nem aqui, ou não? Trabalhar com competição, você sempre tem ego envolvido, né? Eu acho que isso é uma regra universal e vale para qualquer lugar do mundo. Então, sim, isso existe. Eu digo que a Austrália é uma bolha enorme,
com várias bolhas menores, né? E que cada clube tem a sua soberba e não existe intercâmbio entre os treinadores. Porém, a gente tem a instituição máxima, que é a Federação Nacional, e eles fazem as capacitações e todos os treinadores participam. Mesmo achando... Eu acho que a grande diferença do treinador... Não estou dizendo que o treinador brasileiro não estuda, não. Eu acho que o treinador brasileiro estuda sim e busca sim. Eu já participei de vários cursos no Brasil e sempre casa cheia. Eu conheci o Birabello pessoalmente quando eu fui no Rio fazer um curso lá. E eu me lembro que estava com casa cheia também. Mas o treinador australiano se capacita muito. E também tem muito material à disposição, entendeu? Agora, se eu virar para o clube, para o treinador do clube vizinho, rival meu, e ó, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia sobre basquete, ele não vai, não. Ele vai dizer, oxe, cara, fica aí com o seu material, com o seu estudo, faça do jeito que você quer e acabou. Corra atrás do seu, eu vou correr atrás do meu, entendeu? Não quis generalizar, tanto que o Vandinho veio aqui da Camp aqui, foi um baita um trabalho, o próprio Marco Sharp também faz um trabalho legal, né? Mas é meio expoentes, né? Se for pegar quem está atuando hoje em grandes clubes, se tu perguntar educadamente quem é, por exemplo, assim, se o Não, Marcos Alexandre, Sharp mas se o Marcos Sharp aparecer lá no ginásio, os caras ficam incomodados, cara. Os caras ficam incomodados. Estou falando mentira, professor? Mas eu vejo o seguinte também, Alexandre. O conhecimento do basquete. O Dante De Rose, eu me lembro, quando eu decidi me tornar técnico, eu disse, quero estudar, quero aprender o máximo que eu Isso. puder sobre basquete. Eu procurei primeiro conteúdo em minha língua, em português, para estudar. E o Dante tem várias obras, várias publicações, e eu tenho todos os livros dele. Mas, e Tácito também tem algumas obras, mas eu acho que é limitado. Então, é limitado não estou falando que o conteúdo é limitado, estou falando que não tem muito conteúdo, Precisa ter né? mais Então, conteúdo. o treinador brasileiro que quer se aperfeiçoar mais, ele acaba naturalmente tendo que buscar conhecimento no exterior. Muitos vão para a Argentina, que tem uma escola boa e é próximo, e os outros, alguns buscam nos Estados Unidos, tem a escola espanhola, e o que acaba acontecendo é que cada treinador absorve aquilo que acredita mais e não fortalece uma identidade única brasileira, uma forma brasileira única de se jogar, entendeu? Tu acabou respondendo aquilo que tu perguntou antes. Lembra tua ação cultural, que a gente deveria ter um perfil, como se jogar, uma ação cultural? Tu acabou de Isso. responder. Já que a gente tem que procurar uma pluralização de informação, não tem como manter uma cultura enraizada ou ter uma base, não sei se tu concorda. Eu concordo, 100%. Tá bom, era isso. Boa Pessoal, noite. tem o Bressan agora, tá? E depois a gente vai fechar, tá? Com o nosso convidado. São 22h51. De repente a gente pode ter mais um, mas o Bressan fica, no momento, como a última pergunta. Tudo bom, Marcelo? Opa, Vou perguntar de novo daquela dinâmica que você falou de que o foco principal no ensino, né, é o fundamento no primeiro momento, depois é o entendimento de jogo, a tomada de decisão. E queria que você falasse um pouco mais de como você recebe esses atletas, como você trabalhou na base lá, como que se procedia isso no sentido de do que você precisava ensinar desde que ou dos médios já, como que era essa sequência, esse processo dentro dessa linha, né, de fundamento, de compreensão e tomada de decisão do jogo e essa linha. bom, eu nunca tive que trabalhar com iniciação aqui. Então, sempre, todos os times que eu peguei, eu já peguei atletas em determinado nível. Então, eu não precisava ensinar para ele os fundamentos básicos mais. E o nosso objetivo principal é preparar para a temporada. Então, primeiro, eu seguia o script do clube, né? Ele diz exatamente o que ele quer que você te dá um livro. Ó, durante esse ano inteiro, no final desse ano, eu quero que o atleta esteja sabendo essas questões. Então, eu sempre começo a temporada trabalhando com jogos reduzidos. Eu faço muito 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Mas não é apenas jogar por jogar. Tem que ter regras pré-estabelecidas. Vamos supor que eu estou trabalhando nesse momento handoff, né? Drible handoff, que se usa muito aqui. Então, a gente faz várias situações de 2 contra 2. Primeiro 2 contra 0.
mostrando quais são todas as possibilidades do handoff, e depois você coloca 2 contra 2, explorando, colocando como uma regra, ó, antes de finalizar, você tem que fazer um mão a mão antes de poder finalizar. Se você está trabalhando não tem a terminologia em português, né? O pin down, que é aquele bloqueio duplo do lado fraco. Então, você cria situações sem defesa primeiro, para o atleta entender todas as dinâmicas, todas as possibilidades que ele tem, pegando bloqueio, que leitura, para onde ele vai, se o marcador seguir, para onde ele vai, se o marcador passar por trás, para onde ele vai. Depois você estabelece sistemas exclusivos para treinar essa situação. O 5 contra 5 aqui, gente, é muito raro. O volume de coletivo, quadra inteira, 5 contra 5 aqui, acontece muito pouco. Geralmente se trabalha sempre com jogos reduzidos. 80% do tempo de jogo são jogos reduzidos para estabelecer esses conceitos e que o atleta seja capaz, quando chegar na hora do jogo, fazer a leitura adequada e se desenvolver melhor. O atleta aqui é o grande protagonista. Se vocês quiserem, inclusive, eu posso disponibilizar alguns jogos da minha temporada aqui com vocês. Vocês vão observar que a maioria dos técnicos não fala muito durante o jogo, porque eles entendem que eles já falaram tudo que é necessário no treino. E no jogo eles vão fazendo os ajustes. Aquele técnico que fica gritando no banco, como eu fazia no Brasil, aqui não é comum. E Marcelo, essa dinâmica, como que você vê esses garotos vindo já meio preparados? Da onde que vem essa bagagem? É dos treinamentos de basquete anterior ou muita coisa vem das outras modalidades que eles, naturalmente, pelo que você falou, já participam? Apesar de ter muito australiano jogando basquete, o basquete não é o basquete é o 6º esporte aqui na Austrália. E é muito comum as crianças aqui praticarem vários esportes quando são crianças e se especializarem no esporte que elas querem com 14 anos. Né? E eu sempre trabalhei acima dessa idade aqui, né? No nível mais alto, eu sempre trabalhei sub-16, eu trabalhei sub-21. E essa riqueza motora, essa capacidade de experienciar de tudo, faz com que o atleta, primeiro, naturalmente se desenvolva mais rápido e que ele esteja mais preparado para absorver informações novas. Eu acho que praticar vários esportes em idades menores é muito bom. Legal. E a questão psicológica desses garotos de 14, 15, 16 anos em relação ao Brasil, no sentido de maturidade, de entendimento, é diferente também? Nesse aspecto, a diferença entre o australiano e o brasileiro é gigantesca, né? Mas eu acho que isso está muito atrelado à nossa cultura. O Claro. brasileiro ele é muito mais casca grossa, sabe? O brasileiro briga por aquilo que ele quer, vai lá e conquista, né? Por outro lado, eu vejo muitas vezes o brasileiro, de uma forma geral, ansioso, nervoso, cometendo erros de perder uma bolinha aqui, outra ali por nervosismo. Eu acho que o australiano é muito mais frio nesse aspecto, sabe? Por um lado, é menos agressivo jogando, é mais Aham. lento, é um jogo bem mais, como eu diria assim, mais cadenciado. Mas, por outro lado, num momento decisivo, se Falta uma você pegada. pede aquela jogada específica para aquele arremesso de 3, naquele lugar, e quando você coloca em prática, geralmente vai sair exatamente aquilo ali que você pediu. Todo mundo vai ter a frieza de fazer aquilo que você pediu. Pode até não acertar o arremesso, mas eles vão Mas saiu. seguir a letra. Geralmente, o australiano é muito obediente, leva a sério o que ele está fazendo, é muito comprometido com o esporte, sabe? Mas isso tudo advém do entendimento do jogo, né? De entender as condições próprias dos colegas e da dinâmica do jogo. Legal. Também, sim. Eu acredito que a questão mais forte aí é a questão cultural, né? Mas é progressivo. O ensino, a aprendizagem, ela é progressiva. Ela vem desde o mini basquete. No mini basquete você trabalha os fundamentos de uma forma geral, mas você trabalha as emoções do jogo. O jogar, o perder, o ganhar, o confiar no colega, esse tipo de coisa. Então, quando os meninos chegam no sub-14, eles já jogam basquete há muito tempo. Então, eles têm uma bagagem psicológica muito mais desenvolvida também. Muito Ok, obrigado. Marcelo. Marquinhos, por favor, faz aí, fecha com a última pergunta para a gente poder
liberar o nosso convidado. Está na hora do almoço dele, né? Ele já tá na sexta-feira, 11 horas da manhã, lá na Austrália. Daqui a pouco ele vai estar almoçando, deve estar com fome. Acordou cedo para atender a gente. Enfim. Marquinhos, fecha aí com a última pergunta, por favor. Não é nem a última pergunta, é só um pitaco, né, Marcelo? Você falou que o brasileiro é mais casca grossa, que ele luta atrás do que ele quer e tal. Pelas minhas observações, depende muito da faixa social, viu, Marcelo? Entendeu? É diferente você trabalhar com um grupo de crianças que precisam de um prato de comida, sabe? E os caras agarrarem oportunidades. E uma outra coisa que você falou, que aí vocês falam muito pouco durante o jogo, né? Então, assim, que é uma coisa que eu sempre falo, assim, porque assim, o meu negócio hoje é ajudar a jovens treinadores, entendeu, Marcelo? E assim, quando o treinador fala o jogo todo, esperneia, sapateia, etc., é porque durante os treinamentos faltou muita coisa. É isso. Marcelo, foi show, cara. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Bira, o senhor está mudo. Tá mudo, Bira. É a primeira vez que eu estou participando. Mas, Marcelo, muito obrigado, viu, amigo, pela sua presença, pelos esclarecimentos aí, pela história que você contou. Realmente assino tudo que o Medalha falou, que o Marquinhos e os outros companheiros falaram. E sucesso cada vez mais para você aí, que você possa continuar com a gente aqui no Hoop Talk, viu? Muito obrigado. Wanda, é contigo, amigo. Val, eu podia deixar uma última mensagem antes de ir para os treinadores de uma forma geral? Sim, claro. Gente, queria primeiro agradecer a todos pelo tempo de estar aqui assistindo, tá? Eu estou aqui, mas a gente nunca sabe do amanhã, então eu estou lutando pela imigração, pode acontecer, pode não acontecer, a gente nunca sabe o que vai vir para frente, mas eu me coloco como alguém que está à disposição aqui de compartilhar material, se vocês quiserem assistir jogos, ver os manuais de treinamento daqui, como é que funcionam essas coisas, só me mandar uma mensagem, quiser assistir os jogos. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de todos. Só entrar em contato, a gente troca figurinha aí de basquete, tá bom? Seus dados estão no grupo? Vando, quer falar alguma coisa para o nosso convidado? Não, parabéns, Marcelo. Muito, muito bom mesmo. Eu estou fora também, tem a Anne que está aí também. A gente sabe o quanto que é difícil, né? Quanto que a gente tem que largar a mão e tá fora, sempre tá batalhando para ter um espaço. E é isso aí, cara. Você é um cara jovem, um cara que tá aí, tá com toda a energia do mundo ainda. Boa sorte mesmo, que dê tudo certo aí. Obrigadão. Valeu, Obrigado, Marcelo. Bira. Obrigado, Vando, aí pelo espaço também. E parabéns pela iniciativa do canal. Beleza. Ok.